não é? O estresse realmente impacta, diminui a fertilidade? Explica um pouquinho pra gente como é que isso funciona, se isso é verdade ou se é lenda. Tá, assim, vamos lá, né, eu acho que aí a gente tem que fazer algumas considerações importantes, então a resposta impacta, não impacta? Eu vou falar sim e não, mas eu vou explicar um pouquinho por quê. Então assim, claro que uma mulher, uma pessoa que está ansiosa, muito ansiosa, pode ter alteração do ciclo menstrual. Então vendo por essa questão mais objetiva, uma mulher que está muito ansiosa a ponto de atrapalhar e de modificar o ciclo menstrual, ela vai ter um impacto na ovulação e, claro, pode ter um impacto na fertilidade. Então, de forma mais objetiva, seria esse ponto. Hum. Só que a questão é muito maior que isso. Uhum. Porque não é incomum que a gente escute, na verdade é muito comum, acho que todo mundo que tentou engravidar passou por isso um pouco, né? A questão é, relaxa que você não tá conseguindo engravidar porque você tá ansiosa, você não tá conseguindo engravidar porque você tá muito estressada, só pensa nisso. Essa frase é muito perigosa para quem Uhum. escuta. Primeiro porque quando você fala isso para uma pessoa, você já tá botando a culpa nela Exato. de não estar engravidando, né. Uhum. Você tá ignorando todo o resto e falando: "Ah não, você tá ansiosa, você tá nervosa, e é por isso que quando você relaxar, você vai conseguir". Só que isso não é verdade, né, Uhum. isso não é verdade. É claro, como eu falei, pontuei a questão do ciclo menstrual, mas de uma forma geral, isso só acaba atrapalhando a mulher naquele processo, porque principalmente a mulher, né, ali que é a pessoa que acaba sentindo as modificações, ovulação, a menstruação, então a mulher vivencia isso de uma forma mais intensa, né. Então qual que é o perigo que eu vejo nessa situação? O atraso até de buscar ajuda. Uhum. A pessoa vai ficar mais ansiosa, mais nervosa, e muitas vezes ela acredita, se ela acredita naquilo mesmo, ela vai demorar mais para procurar ajuda, para fazer a investigação da infertilidade quando for indicado, para fazer os exames, né. Então eu acho que é muito perigoso a gente ir só por esse aspecto, né. Claro que tentar engravidar gera ansiedade, Uhum. gera uma expectativa. Eu acho que eu não conheço quase ninguém que resolveu tentar engravidar e não gerou nenhuma mudança ali Uhum. de ansiedade e tudo mais. Então, assim, isso vai existir e a mulher vai ter que aprender a lidar com isso, né. Muitas vezes, né, em conjunto, né, com a terapia, com a parte da psiquiatria também, muitas vezes é necessário, até as pessoas às vezes já vêm, né, do Sim. psiquiatra, enfim, a gente já conversou bastante sobre isso, mas é muito perigoso ficar achando que a pessoa não está engravidando só porque ela está tensa. Então a gente Perfeito. tem que dar uma atenção a isso, mas isso não, a gente não pode considerar que a causa da infertilidade é esse ponto de fato. Sim. E aí, eu acho que você trouxe, assim, esse ponto importante que, enfim, eu acho que pra pessoa ali que engravida, pra mulher que engravida, enfim, todo o processo já vem com muita culpa, né. Tem o Muito. ditado: "Nasce uma mãe, nasce uma culpa", né. Às vezes Exatamente. a criança nem nasceu A ainda, né. tentante já é culpada. Exatamente. Então e é isso, esse tipo de fala, por exemplo, é isso que, enfim, traz um peso ainda maior ali para o Muito, processo, né. muito. E aí falando nisso, né, vamos aproveitar também para deixar, enfim, ainda mais claro, você falou, né, isso, esse pode ser um fator, né, que contribui, mas Uhum. de forma alguma é um único fator e Isso. principalmente se, né, o que você falou foi, acho que foi bem legal, assim, de se a mulher ela assume, ela presume que é por conta daquilo, ela vai ficar tentando se acalmar de outras formas e deixando de ver outros possíveis Exatamente. fatores, né. Uhum. Que outros possíveis fatores são esses, doutora Laina? Explique pra gente. São muitos, né, mas Não, sim, quais são as principais causas, é assim, que as pessoas não costumam muito considerar, assim, as é, pessoas leigas? eu acho que antes até de falar das causas, Bruna, me permite só uma observação, assim, quando eu falo em demora, o que seria essa demora de procurar ajuda? Quando você acha que, né, quando você deveria procurar ajuda? Então, de uma forma geral, a gente utiliza a idade da mulher para a gente, ter um parâmetro do Uhum. momento que você desconfia que tem alguma coisa errada. Então, de uma forma geral, a gente dá a mulheres até 35 anos, a gente aguarda 1 ano para fazer exames e ver se tem algum Uhum. problema. Entre 35 e 40, a gente aguarda 6 meses, né, para buscar o especialista. E quando a mulher já tem 40 anos ou mais, a gente já orienta que ela procure uma ajuda, porque muitas vezes a gente não pode perder tempo. Sim, Então a gente tem que ter certeza que tá tudo ok, tá? Só essa observação. perfeito. Agora, entrando aí no assunto de o que pode estar errado, dentre os fatores femininos, né, a gente separa bem assim, de termos didáticos, né, a questão da ovulação, do Uhum. fator das trompas e do fator uterino. Então, se é uma paciente que tem, por exemplo, uma trompa obstruída, ela não vai engravidar naturalmente. E aí, às vezes, essa mulher tá nervosa, achando que o problema é ela e que não Uhum. precisa de ajuda, vai demorar 1, 2 anos para buscar Sim. ajuda. E essa paciente teria uma indicação de fertilização in vitro mais especificamente. Uhum. Então a gente tem que ficar atento a isso. Em relação à ovulação, a gente vai ter a idade da mulher falando muito aqui pra gente, por conta da qualidade do óvulo, né? Uhum. E também outros aspectos e outras condições que podem afetar a ovulação. Exemplo, mulheres
mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. A endometriose também tem um papel importante de infertilidade, né? Não, nem todas as mulheres com endometriose são inférteis, mas a gente tem que sempre ficar atento. Nesse caso, quando a pessoa já tem algum sintoma alterado, alguma coisa alterada, exemplo, o ciclo menstrual muito irregular, uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, ela pode ficar muitos meses sem menstruar. Então, a Uhum. gente não precisa esperar um ano tentando, a Sim. gente já tem que procurar alguma ajuda. De uma forma geral, essas são as coisas que a gente investiga. Mas, sempre deixado de lado, mas muito importante, a causa masculina também. Uhum. Então, quando a gente está fazendo investigação de infertilidade, né, a gente, como ginecologista, acaba recebendo a mulher, mas a gente não pode deixar de investigar o homem também. O homem tem que fazer o espermograma, enfim, fazer a sua investigação, porque contribui de forma importante para a causa de infertilidade. Então, a gente sempre tem a mulher, mas tem que ver o homem também. É obrigatório isso, tá bom? Perfeito. Muito importante deixar isso claro, porque Claro. é algo que é óbvio pra gente da área da saúde, mas não é tão óbvio, né, Não assim, é. para as pessoas, Não né. é. Porque geralmente E quem procura é a mulher, né? E exato. aí, assim, aí a gente tem que sempre bater ali, não, mas o homem também tem que fazer o exame e tudo mais. E quais são os fatores, de, por exemplo, que impactam na fertilidade masculina? O que que se vê, assim, com mais O frequência? que que a gente vê, assim, na verdade, hoje a gente tem uma nossa, isso aí pode abrir um tema enorme, mas assim Fazer um episódio só só disso. disso. Mas enfim, a gente tem uma utilização maior dos homens, né, de hormônios, anabolizantes e tudo mais, e isso afeta diretamente. Hoje a gente vê bastante isso, Uhum. tá? E aí alguns homens demoram mais, mesmo parando de fazer o uso, demora pra conseguir voltar ao número, né, normal ali de Aham. espermatozoides. Então, geralmente, o exame que a gente tem principal é o espermograma. Às vezes a gente avalia alguns detalhes a mais, que é a fragmentação de DNA, enfim. E aí, o que que a gente encontra ali? Contagem baixa, concentração baixa, a motilidade alterada. Isso tudo pode contribuir também, sozinho ou em conjunto com algum outro fator feminino, para a infertilidade. E às vezes, sim, a gente precisa de tratamentos mais específicos também. Perfeito.